Confirmando 6h44, Festa de Santana é também ocasião de reencontros, né, de amigos, de famílias, de colegas, né? Eu estou aqui nos estúdios com Rui Faria e com Geraldo Dantas, né? Eles que vão falar um pouco sobre o encontro que vai acontecer hoje, 51 anos da turma de 1972 do Centro Educacional José Augusto, né? Olha só que coisa boa, 51 anos, né? Que essa turma aí de jovens senhores e jovens senhoras, né, senhoritas também, né, estudaram lá no SEJA, que hoje se transformou aí em uma escola em tempo integral, né, professor José Augusto, né, e 1972, só para registrar que 51 anos que essa turma estudou e vai se reencontrar hoje aqui na cidade de Caicó. Seu Geraldo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, ouvinte da Rural, bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo Oliveira, e bom dia, meu colega de turma, Rui Álvares de Farias. A nossa participação na manhã de hoje, aqui nos potentes microfones da Rural, é para falar que hoje à noite, a partir das 20 horas, a turma de 1972, do gigante Colégio Estadual de Caicó, que hoje chama SEJA, vai marcar presença em um jantar à noite, lá no Nápoles, antigo chalé, na Praça Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros. Vai ser o primeiro encontro de 2023, com o maior número de colegas participantes. Volta e meia, a gente continua se reunindo e marcando aqueles encontros como aconteceu. E o acontecimento desse ano mais marcante é que a gente está colocando 4 páginas da revista Colecione os momentos felizes que a gente passou com a turma em 2022 por ocasião dos 50 anos. E esse ano à noite a gente está reunido novamente e a gente vai marcar um encontro com a turma à noite para um jantar. Rui, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Como é que foi a articulação para juntar essa turma aí, esses ex-alunos da turma de 1972 do SEJA? Bom dia, Rui. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldo Oliveira. Bom dia, ouvintes da 95. Olha, antes de responder a sua pergunta, Marcos, eu quero parabenizar a você, Marcos Dantas, a Geraldo Oliveira e a Rádio 95 pelo volume de informações que vocês têm gerado para os ouvintes dessa querida Rádio de Caicó. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos comemorando 51 anos de uma turma do Colégio Estadual de Caicó, e essa turma eu considero, sem nenhum exagero, sem nenhuma vaidade pessoal, eu considero que foi uma turma que conseguiu formar um grupo privilegiado, onde a gente realizou muitas coisas interessantes. Nós conseguimos escrever uma página ou páginas importantes na educação de Caicó. E para articular um grupo depois de 50 anos não foi fácil, mas a gente tem na turma para toda a obra. Tem Geraldo Dantas, que está aqui, meu colega, que foi um verdadeiro articulador, detetive. Descobriu todo mundo. Foi, eu acho que ele errou a vocação dele, ele devia ser um detetive, porque ele conseguiu descobrir colegas em Tocantins, no Paraná, São Paulo. Estarão todos aqui hoje, eles? Não estão todos aqui. Sim.
Até que uns já morreram, né? 20 e tantos já morreram. Mas o importante é que ele conseguiu, depois de tanto tempo, reunir um número significativo de colegas, já depois dos 70, todo mundo já tem 70 para lá. O mais novo tem 65. Parece que eu sou o mais velho, viu, Geraldo? Aqui para nós, mas eu não digo a ninguém isso não, mas eu acho que eu sou o mais velho. Eu tenho 74. Mas você tá com calibre de 40 e tanto, mas eu tô morando no sítio, meu amigo. Me respeita. Eu saí da cidade. A qualidade de vida melhorou, então. Né? Eu saí da cidade, fui morar no Belo Monte, lá em Serra Negra. Coisa boa, né? E com essa camisa maravilhosa, melhor ainda. Então pronto, tô com a camisa do Flamengo, a propósito mesmo, que eu sou flamenguista. Só para chatear Geraldinho, pode dizer. Só para provocar Geraldinho. Então, Geraldinho, me perdoe. Palmeirense aí, sofredor. Tá liberado? Realmente é o maior time do mundo, né? É indiscutível. Tem que respeitar, né? Nem que não queira, mas o cara tem que respeitar o Flamengo. Agora polemizou, viu? mas Rui, você... Mas deixa eu ver se eu concluo aqui meu raciocínio. Então, Marcos, uma coisa importante foi que Geraldo, Luiz de França, que era para estar aqui, mas até agora não chegou, parece que o Luiz está ficando meio velho, aí precisa estar dormindo. Eu achei que tá de ressaca da feirinha de no mínimo. Raimunda e outros, eles conseguiram juntar um número de aproximadamente 77 mas 127 sim, colegas de 1972. Naquela época, sim, mas no caso, deixa eu só entender aqui, no caso não é só uma turma, são várias turmas de 72. Não é só turma, são três classes. Olha, nós éramos 3 turmas. 40. A, B e C. Entendi. Aí dessas turmas eram 127. Eles conseguiram, nessas alturas do campeonato, 77. Reunir 77. Nós nos reunimos no ano passado aqui no Ponto Certo. No Ponto Certo. Fizemos um almoço excelente. Colocamos placas lá no SEJA. Depois vocês façam uma visita e vejam lá a placa colocada. É uma coisa extraordinária. Pois bem. Então isso para mim foi uma vitória importante, um feito muito importante para os dias que nós vivemos, que as pessoas perderam a noção às vezes da importância das coisas do passado, as coisas boas do passado a gente não pode esquecer. E nós estamos tendo ainda essa preocupação, tanto é que hoje nós estamos nesse evento, um jantar, para reunir um número que eu não sei. Confirmado 55. 55 confirmado. Só de colegas da turma. Da turma, que geralmente por um caso, eu, minha esposa, ele, a esposa dele. Porque entendi. Não tinha sentido, Marcos, a gente deixar uma comemoração brilhante, e deixar as esposas em casa, ou elas deixar os esposos em casa. Então a gente juntou. Até porque a turma está ficando velho, muitos problemas de saúde acontecem, então o cara fica recuado. Então, para dar um volume melhor, a gente juntou a família. Mas é justo, né? Eu posso estar mais feio, mais doido eu não estou ainda. E se eu deixasse minha mulher em casa, quando chegasse em casa, ia ser uma confusão. E não é justo deixar, por exemplo, as companheiras, as esposas, porque com certeza os seus ex-colegas querem conhecer a família. Né? Exatamente isso. É uma reunião de família, realmente. Né? É uma reunião de família. Agora, Rui, o seu Geraldo era que dar mais trabalho, né, naquele ano, não? Ele era meio trabalhoso, sabe? Ele gostava de... Conversava muito, não? Conversava, e se o professor desse sopa, ele carregava a prova, sabe? Passava para os colegas. Ele era... rapaz, vamos colocar essas revelações nos grupos de WhatsApp. Com a vocação de detetive que ele tem, né, meu filho? Não podia acontecer outra coisa. Mas de que você sente mais saudade? Acho que a turma marcou bastante vocês, né? A turma marcou muito, né? Olha, é o seguinte, Marcos. Nós começamos, graças a Deus, nós começamos esse movimento muito bem, porque você imagine que nós éramos praticamente adolescentes. Em 1972 a gente não tinha as modernidades que nós temos hoje, né? Mas nós conseguimos formar o grupo e formamos uma diretoria do grupo por eleição direta. Houve uma disputa terrível. Eu me elegi presidente, mas aí eu notei depois que ficou um clima muito ruim para a gente organizar. A gente tinha uma pretensão de fazer uma excursão, como de fato fizemos. Isso naquele tempo, né? Naquele tempo. E o que é que eu imaginei? Eu era da Casa do Estudante, tinha uma experiência política
vivenciada com Rui Pereira, com Jaime Calado, com esse povo, que tinha uma experiência muito forte da política estudantil, e eu trazia essa experiência. Então o que é que nós fizemos? Eu convidei a chapa adversária para a diretoria, porque tinha os cargos de confiança da diretoria, e a forma que eu achei de apartar a briga, de esfriar o clima, então eu convidei pessoas da diretoria da chapa derrotada, e com isso a gente conseguiu... Pregou a paz. De plena paz. Aí fomos trabalhar, e inclusive um fato interessante é que eu era do palanque político na época, político partidário mesmo. Eu estava nos palanques, fazendo discurso, fazendo a campanha de um candidato e tal. E Geraldo, por exemplo, era adversário, eu era do palanque de Vivaldo. Você era, naquele tempo já era Arena, não? Era Arena Verde e Vermelha. Era, meu amigo. E você era da Verde. Era briga de... Não, você era da Vermelha. Eu era da Vermelha. Geraldo, para variar, era Bacurau. Né? Bacurau, era não. Era não. É ainda, né? Vamos usar o velho. Pois bem. Mas a gente discutia política partidária naquela época já, de uma forma civilizada. Não é como hoje que o povo fica intrigando as pessoas, jogando, morrendo gente e tal. A gente frequentava as casas. Eu ia pra casa de Rui, pra casa de Antônio Bezerra, tudo ferrenho, adversário nosso. Você dava o Geraldo trabalhava no Cabano, era Cabano. Grêmio, era funcionário do Grêmio. Vocês divergiam politicamente, mas eram amigos, né? Até hoje são, né? Sim, continuamos e tal. Pois bem, e nós conseguimos, naquela época, praticamente éramos adolescentes, mas a gente conseguiu imaginar uma excursão fora do Rio Grande do Norte. Fomos para Fortaleza, Natal e tal. Uma excursão cultural, não foi uma excursão qualquer não, foi uma excursão cultural, onde nós visitamos em Fortaleza vários lugares históricos importantes e tal. Passamos uma semana gastando o dinheiro que a gente tinha conseguido das festas. Porque a gente armava um palanquezinho lá na feira de Caicó, no sábado, servicinho de som, uma radiolinha tocando música, e a gente vendendo os bilhetes da rifa e tal, para juntar dinheiro. Juntamos muito dinheiro, que deu para ir. Voltar, ainda fizemos essas andanças todas e conseguimos sobrar dinheiro ainda. Quando chegamos aqui, aí dividimos o dinheirozinho pra gente, pra turma. Democraticamente a gente fez isso. Inclusive, Marcos, tem um fato importante. Na época a gente tinha em Caicó, o comandante do primeiro BEC era Mário Trajano Teixeira Neto. Isso. E sabiamente a gente convidou o Mário Trajano para ser o paraninfo da turma. E Mário era um homem neutro da política, um homem muito bom. Você não conheceu, você é novo ainda, mas era um homem muito bom, um cara que tinha trânsito com todo mundo e tal, e uma figura extraordinária. Não conheci ninguém melhor do que Mário Trajano, posso até ter conhecido igual, mas era um cidadão de bem, nos ajudou muito na casa do estudante e tal. Então a gente convidou ele para ser o paraninfo da turma. Em seguida, nós conseguimos com ele a estadia dessa turma, dos machos, dos homens lá. Que na época o colégio só permitia. No colégio militar, a gente não teve despesa de nada. A gente tinha refeição, comida excelente. Tudo, comida excelente e tal. De forma que essa turma teve essa capacidade, por isso que sobrou mais dinheiro. Essa articulação. Eu digo muito à turma brincando que se a gente tivesse vocação de fazer coisa ruim, a gente era um perigo, porque a gente conseguiu se organizar. Era bem articulado. Era bem articulado, graças a Deus. Mas que bom que são lembranças maravilhosas. Foi bem, então a gente fez isso tudo e nós fomos uma excursão praticamente por conta própria, porque a gente até que brigou com a direção do colégio, porque a gente era meio briguento também. A gente não era de aceitar tudo, as coisas, e a gente divergia da direção do colégio, fazia passeata dentro do colégio. Fazia movimento, contestava, né? Que os movimentos que hoje são... O doutor Gentil, naquela época. Era o diretor? Era o diretor. Então, e era na época da ditadura militar. A gente podia ser preso a qualquer hora por um ato, mas a gente não se acomodava não. A gente ia para a rua, como sócio da Casa do Estudante, a gente fazia
carreata no meio da rua, a gente fazia maratonas culturais, escrevia. Era assim a turma naquela época. Que legal. E era o cala-boca naquela época, estudante do não tinha essa história. A zoada dos coturnos funcionava na traseira da gente. Mas nunca tivemos assim, registros de violência não, contra vocês, não. Não, muito contra vocês, não. A polícia ficava na expectativa, mas não chegava. Não, aquela turma ali do Seja ali, ela pode aprontar, vamos ficar aqui ligado aqui, né? A gente era da paz. Mas quando você, que tipo de reivindicação, para quem está em casa nos ouvindo, para os estudantes de hoje em dia, né? Porque a impressão que passa, posso estar equivocado, e parece que hoje, em termos de resistência estudantil, de movimento estudantil, afracou um pouco mais hoje do que antigamente, né? Mas que pautas vocês cobravam antigamente, naquela época, por exemplo? De melhoria para as escolas, de quê? Ah, com certeza, Marcos. A gente teve uma preocupação muito grande na melhoria do ensino. A gente lutou pelo ensino do segundo grau, porque na época... Na escola, exatamente, só tinha primeiro. Nas escolas de Caicó, porque naquela época só tinha ensino do segundo grau privado. Só privado. Mas a gente lutou muito por isso. A gente lutou pela melhoria da cultura, porque a gente realizava maratonas, botava os estudantes para escrever, dava premiação. A gente fazia movimentos nas ruas. Até porque, Marcos, a gente tinha uma preocupação, a gente ligava muitas coisas à questão da ditadura. A gente era muito preocupado com a ditadura. Porque a ditadura, ela fez um mal muito grande e muita gente não entendeu isso, infelizmente. Mas a gente era proibido de escrever, a gente escrevia arriscando ser preso. Porque se você colocasse uma palavra que os militares não gostavam lá numa dissertação, deles, a gente podia ser preso. Se a gente fosse pego lendo Pasquim, que era um jornal clandestino, porque ele era um jornal contra o regime, a gente ia preso. Eu cheguei certo dia na minha sala, na casa de estudante, no meu quarto, e o cara tinha botado um exemplar do Pasquim em cima da minha mala, que nesse tempo a gente não tinha dinheiro para comprar um guarda-roupa, era uma malinha, a gente levava para colocar a roupa. Eu encontrei um exemplar do Pasquim em cima da mala. Rapaz, eu tinha o maior susto. Porque se eu fosse pego lendo aquele jornal Pasquim, eu era preso. Então eu peguei o jornalzinho, enrolei, fui lá pro muro, peguei uma caixa de fósforo e queimei. Com medo de ler. Você imagina a gente ser proibido de ler o exemplar de um jornal, por mais rebelde que fosse, por mais... Vocês assistiram então a derrubada da ditadura, né? Com certeza. Foi uma conquista para vocês, um momento grande, enorme. Então, hoje em dia, eu me arrepio todinho quando eu vejo um jovem, às vezes, um professor, uma pessoa, defendendo uma ditadura. Mas não tem coisa mais danosa a um país do que uma ditadura. Ela deixa sequelas. Nós ainda temos sequelas da ditadura de 64. Nós temos gente que ficou acuada, não tinha coragem de falar, não tinha coragem de escrever, porque a ditadura ela ficava... Você imagina, eu vou dar aqui um exemplo, Marco. Toda turma do segundo grau tinha um militar matriculado, só para vigiar, para saber o que é que a gente estava falando, o que é que a gente estava dizendo. Todo mês, ou de 40 em 30 dias, a gente era convocado. Caicó tinha um sistema de informação da ditadura. O SNI que chamava. O SNI, não era? SNI. E a gente era convocado, a gente que existia alguma liderança, para dar depoimento. Ele ia perguntar como é que a gente estava se comportando. Você imagina aí a gente ficar com um fato desse em cima da gente. Entendeu? Como é que você estava agindo e coisa assim. Então a ditadura ela deixou sequelas, tanto é que o movimento estudantil declinou na época. Eles pegaram um documento do Grêmio, que a gente fazia parte de um Grêmio também, e a gente estava organizando uma eleição em Caicó, do Grêmio, em todas as escolas. Fizemos a campanha da chapa e tal, democraticamente, sem agressão, sem nada. E quando foi na sexta-feira, a eleição seria no domingo, na sexta-feira,
A Polícia Federal chegou e levou nossos documentos, mandou parar um programa de rádio, que essa rádio aqui, essa rádio rural, nos ofereceu. A gente tinha um programa dominical do Grêmio, fechou o programa. A Polícia Federal levou os estatutos do Grêmio, mandou suspender as eleições. Você imagina, a gente tinha feito um trabalho cansativo, extraordinário, e a Polícia Federal que chegou, cancelou tudo isso e olha, até hoje os documentos não votaram. Eles disseram, eu fui lá, inclusive, eu sou meio atrevido, sempre fui, e pedi ao presidente para passar uma procuração. Eu fui lá na Polícia Federal sozinho, não conhecia nem Natal, e quando cheguei lá, lutei para eles liberar essas coisas. E o cara até hoje nada. Você aguarda lá que eu vou mandar o documento e vou liberar a rádio para vocês fazerem o programa e tal. Mas até ontem não mandaram, não sei se hoje ainda vai chegar. Ainda bem que hoje a rádio tá super liberada, né? Graças a Deus. Mas, seu Geraldo, falando um pouco do perfil dessa turma, nós temos o quê? Professores, médicos, temos que tipo de profissionais já, né, nessa turma? Médico, professores, gente do Banco do Brasil aposentado, Caixa Econômica, Petrobras, professores da universidade, do Estado, completa a nossa turma. E vocês mantêm até hoje contato ou perderam o contato com muitas dessas pessoas? Continua o contato, o grupo continua ativo. E nós temos um grupo, né? No WhatsApp movimentado, começa pela madrugada e não tem hora para parar. Marcos, voltando a turma de 72, quando a gente realizou essa excursão, marcou muita gente. Foi eu com 20 anos de idade. Eu não conhecia uma capital do estado. E foi para Natal a excursão? Natal e Mossoró. Mossoró e Fortaleza. Quando eu cheguei em Natal, já tive um susto com tanto carro. E quando eu cheguei em Fortaleza, eu disse, meu Deus do céu, o que é de carro do mundo está aqui dentro de Fortaleza. Então, depois de 50 anos, o ano passado, a gente voltou. Esse ano, a gente fez uma visita a Fortaleza durante 4 dias para dar uma geral o que a gente presenciou há 50 anos atrás. E a gente foi ao colégio, na esperança de só tirar uma foto em frente ao colégio e pronto, porque era militar, essas coisas. Quando chegamos lá, à frente do colégio estava uma grande reforma da prefeitura, e aí a turma disse, mas seu Geraldo, como é que a gente vem para um colégio sem avisar? Eu digo, meu amigo, era só uma foto na frente, não havia necessidade de avisar. Aí eu digo, e agora? Eu digo, pronto. Aí já vi um vigilante. Eles disseram o quê? Quando a gente falou, com 50 anos, vocês não vão embora sem entrar pelo colégio, não. Eu vou falar com a direção, vou dar um giro aqui, vou entrar pelo outro portão. Foi dito e feito. Com meia hora, vinha na nossa direção 2 militares e essa pessoa de gato, eita, voz de prisão. Mas foi o contrário. Os portões se abriram pra gente. Eles tomaram conta da gente desse colégio e disse, que pena vocês não terem avisado, porque 50 anos depois foi a primeira turma que volta ao colégio para agradecer. Mas, rapaz, foi um negócio que a gente nunca imaginou. Aqueles que estavam com medo lá fora, ficou desmontado, porque realmente foi fantástico o acolhimento que os militares do colégio tiveram com a gente. Que bom, né? Então, parabéns para vocês. Aqui no nosso WhatsApp, aqui, muitas pessoas aqui parabenizando a turma de vocês, né? E também a reflexão que o Rui fez sobre essa questão da ditadura, né? O Rui Evandro, bom dia, parabéns para a turma de 72, como também as sábias palavras de Rui sobre a realidade de uma ditadura vivida, né? Outro ouvinte aqui, bom dia, parabéns pelo comentário sobre a ditadura. Boa parte da população não sabe o mal que foi esses tempos escuros da nossa história, o que diz aqui a nossa ouvinte, né? Só sabe quem sentiu, né? Só sabe quem sentiu, né? Quem não sentiu pode ter uma construção de uma análise, mas não é sobre o que viveu. Claro. Né? É sobre o que leu, sobre o que alguém contou, mas sobre quem viveu talvez tenha mais propriedade para falar, né? Marcos, olha, eu digo a você, só complementando aqui, o seguinte, o que me preocupa hoje é que eu vejo, eu fui diretor de colégio, fui diretor aqui do EJA 6 anos, que hoje é a Universidade Estadual, o EJA aqui, e eu vejo o seguinte, naquela época, em 1972, a gente teve essa capacidade
a gente é adolescente, porque a gente era adolescente praticamente, para a época a gente era adolescente. A gente teve toda essa capacidade de formar um grupo, de organizar um grupo, de fazer festas, arrecadar dinheiro e a uma excursão cultural. Não é uma excursão para fazer qualquer coisa, era uma excursão cultural. Como o Geraldo falou aí, eu esqueci de dizer isso, a maioria do grupo não tinha condição de conhecer Natal, porque a gente da maioria era tudo filho de pessoas muito pobres, sim, que a gente estudou na marra, assim. Então a excursão proporcionou também essa oportunidade a esses estudantes pobres de conhecer uma capital, de visitar pontos históricos, Praia de Iracema, o Palácio do Governo e Castelão, entendeu? A gente fez tudo isso, praias muito bonitas lá em Fortaleza e tal. Pois bem, então eu pergunto o seguinte, eu faço aqui uma pergunta para reflexão. A juventude de hoje, nessa idade da gente, teria condição de fazer um movimento desse? Isso é uma pergunta para reflexão. Eu não estou fazendo uma crítica velada aqui à juventude de hoje, não. Mas é preciso a gente fazer uma reflexão em cima disso, tá certo? Porque hoje nós temos toda uma estrutura de comunicação a favor da gente, tem o celular, tem a televisão, tem tudo informando as coisas, mas eu não sei se a turma de hoje teria condições de fazer um movimento que a gente fez há 50 anos atrás. Talvez a facilidade acomode as pessoas, né? Antigamente, com as dificuldades, vocês conseguiam fazer mais do que com a facilidade de hoje, né? Às vezes até eu me compatibilizo com alguns jovens assim, da minha intimidade, que eu faço essa reflexão para eles. Mas o que você está dizendo, você está condenando a gente? Eu digo, não, meu amigo, eu estou preocupado que vocês participem mais, vocês usem mais o celular. Você está provocando, né? Eu estou provocando vocês, para vocês usar mais o celular, a parte boa que o celular oferece, a parte boa que a sociedade oferece, que a televisão, que enfim, hoje nós temos um mundo nas suas mãos, o mundo nas suas mãos. E eu quero repetir aqui uma frase do meu amigo Rui Pereira, o saudoso Rui Pereira, Rui, né? Ele dizia, olha, nós estamos em Serra Negra pensando no mundo. Ele dizia muito isso pra gente nas reuniões, nas discussões. Nós estamos em Serra Negra, mas nós temos que pensar no mundo, porque é uma extensão, não é? E as coisas estão acontecendo, a gente tem que se ligar para que a gente viva bem essa época da gente. Geraldinho? Só saber do pessoal aqui, dos convidados, se é a primeira turma do Sérgio ou não? Não, é a décima. A décima. Tem outras. E tudo que agora é a primeira que consegue reunir o maior número de pessoas em um encontro? O ano passado houve vários eventos, tanto do grande encontro do dia 23. Então a gente teve no sítio dele, na fazenda dele lá, que ele dá o nome de Belo Monte. E a turma que foi ficar uma de manhã lá, um piquenique para ensinar, como chamava na época, e ficou encantado com onde Rui mora atualmente na zona rural, no pé do monte, e por isso que ele chama Belo Monte. E a turma intitulou o nome de Dubai. Porque é fantástico. Por isso que ele também não ouviu aí. Isso é coisa do seu Geraldo, esses apelidos, né? Não foi Geraldo, não, foi Nicodemo. Nicodemo de Natal. Por isso que ele também não ouviu. Lá é fantástico. Eu acho massa essas outros encontros. Então, como aquilo foi tão maravilhoso durante 6 meses, a gente achou por bem, em 2023, usar a revista Colecione, na página 70, e a gente usamos 4 páginas para a gente colocar os momentos felizes da gente, desde a colação de grau até o nosso almoço do dia 23. Que legal. E foi decidido que a cada ano, durante 2 vezes no ano, a turma vai se reunir em excursão, andando pelo Brasil. Fomos a Fortaleza, e a próxima agora em outubro, 12, 13 e 14, vai ser em João Pessoa. E já estamos marcando do próximo ano para Juazeiro, Petrolina, se Deus quiser. Coisa boa, né? Geraldo, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, porque era o nosso sonho
que é a 10ª turma de 1972, na manhã de sexta-feira do dia 28, plena festa de Santana, fosse as ondas do rádio, para que a nossa turma vá além dos nossos limites. Que legal, Muito Rui. obrigado. Obrigado aí por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só para reforçar, o encontro hoje será à noite, não é isso? À noite, à noite. Lá no certo, no restaurante certo, não? Não, lá no... no chalé, já Anápolis. hoje. Cidanápolis, ali na praça da alimentação, né? Algo mais, Rui? Olha, Marcos, eu gostaria de dizer, aqui abrindo um parênteses, que eu sinto muito feliz de sentar aqui na sua bancada. Vocês fazem um jornalismo muito, muito interessante. Muito obrigado. E eu sou ouvinte, eu sou o cara que fui morar na zona rural porque eu gosto de acordar cedo. Aí eu ligo o radinho em Lúzio. Eu gosto do forró, que eu sou um apaixonado. Estava conversando com ele ali fora agora há pouco tempo. E eu preocupado que eu não quero morrer. Eu não quero morrer vendo o forró e a cantoria de viola, as coisas boas da vida se acabar. Então eu sou um incentivador, eu gosto da poesia, eu gosto do forró como ninguém. Então eu começo a escutar, eu ligo o rádio em 4 horas, ouvindo já a luz, e depois eu fico. Aí eu vou fazer o café, porque lá em casa a mulher obriga a gente fazer o café. O café, quando ela se levanta, já tem que estar pronto. Qual o nome da sua esposa? É Maria José. Um abraço para ela, Maria Baixinha, José. bem pequenininha, mas valente que sou a peste, viu? Que bom, né? Então, quando ela se levanta, o café já está pronto. Então, de 4 horas eu estou acordado, aí de 6 horas você começa, aí eu começo a ouvir vocês. Aí levo o radinho lá para a mesa da cozinha e fico ouvindo. Bom, a gente toma café todo dia com você lá no Belo Monte, então, né? Com certeza, viu? Um abraço, Dubai. E Lá em vocês estão Dubai. convidados lá um dia. Vamos conhecer Dubai, né? Dubai. Tem vale a eu pena. ganhei uma placa homenageando Dubai, de uma amiga minha que morava lá no Acre. E essa amiga veio nos fazer, aí tá morando em João Pessoa, e veio nos fazer uma visita. E sabia dessa história de Dubai e trouxe uma placa muito bonita. As pessoas até perguntam se é ouro. Eu botei assim na parede, uma placa muito bonita, homenageando o Belo Monte, vulgo Dubai. Tá lá. Que legal. Viu? Então. Bom encontro para vocês, boa festa aí, né? E próximo ano volta aqui pra gente bater esse Muito papo maravilhoso. obrigado pela oportunidade. E fiquei muito feliz de sentar aqui nessa sua bancada. São 7h17, confirmando 7h17. Antes de ir para o intervalo comercial rapidinho, tem um áudio aqui lá no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, amigo Marco, bom dia, ouvintes. Uma notícia realmente muito triste, né? A expectativa era que em março, até maio desse ano, começasse uma operação nas estradas aqui, sobretudo do Siridó, e perspectiva para o ano de eleição, ano que vem, infelizmente. Mas o que me faz, Marco, também vir ao programa é em relação justamente à questão das estradas também. Recentemente teve a operação dos prefeitos, com aquela operação para uns bons, para outros não tanto. Mas que a gente queria nesse momento também solicitar ou sugerir que eles fizessem aquele mesmo mutirão e fizessem o rosto da estrada que liga Ipueira, Caicó, São João, que está extremamente perigoso também, com o mato tomando conta da estrada. Já que o governo do estado, que é o responsável por essa obra, ou por essa prefeitura não faz, e eles já tiveram essa iniciativa, então continue com essa união e faça o rosto da estrada, da RN 118, que liga Caicó, São João e Poeira. Obrigado, vereador Braz Brita aí de São João de Sabugida, aqui um recado no nosso Panorama 95, tem mais ouvinte, bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, sobre esses flanelinhas tem que contextualizar algumas situações. Exemplo, esse evento grande, no caso o evento Festa Santana, vem muitos cabos de fora. Pronto, na vaquejada de Currais Novos, eu passei com a situação lá, tava trabalhando com o pessoal de Florânia. Cheguei lá, estacionei, deixei o pessoal, fui estacionar o carro, o cara primeiro ele não queria deixar naquele setor lá que tava espaço. Segundo, ele queria cobrar, não, pô, eu tô trabalhando, eu vou ficar aqui. Ou seja, eu vou passar a noite aqui esperando os clientes para ir embora para Florânia, tô trabalhando. Quer dizer, eles querendo extorquir toda hora.
E a maioria das vezes ele chega impondo situações o pessoal pagar, e quando o pessoal volta eles vão embora. E acontece situações de o cara não pagar, eles quebram o carro do cara, o vidro, um retrovisor. Enfim, nesse dia eu fiquei lá e fiquei pastorando o meu carro, porque eu não confiava também não. Agora sim, aqui não, todo mundo, os flanelinhas conhecidos é uma situação, mas num evento desse é gente de fora, vem muita gente de fora. Renê Medeiros, Florânia RN. Obrigado, Renê, por sua participação aqui no nosso programa. São 7h18. A gente volta já já, após nosso intervalo comercial, com mais notícias no nosso Panorama 95. Marcos Dantas. Veja bem as cores do mundo. Você que vai renovar seu guarda-roupas